Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é bem provocadora. Vamos falar da tensão que existe entre o Evangelho da Graça e uma fé que se baseia só e puramente na razão. A gente vai tentar entender por que a lógica nem sempre une as pessoas e o que as Escrituras sugerem como um caminho, talvez mais profundo, para a unidade e para a transformação de verdade. Ok, vamos começar com aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez, provavelmente no meio de uma discussão daquelas bem acaloradas, sabe? Já repararam como, mesmo com acesso às mesmas informações, pessoas super inteligentes chegam a conclusões totalmente diferentes? É frustrante, né? E faz a gente questionar, afinal, qual é a base dos nossos debates? Para entender isso, a gente precisa primeiro desmontar uma ideia que é muito comum na nossa cultura: o mito do ser humano como uma criatura puramente racional. A grande ilusão é essa. A gente acredita que, se todo mundo for lógico e bem informado, pronto, vamos chegar a um consenso. Mas a realidade é bem outra. É só pensar naquela discussão de família no almoço de domingo. Os mesmos dados sobre economia, sobre política, estão ali na mesa, mas as pessoas saem de lá ainda mais convictas de suas próprias ideias. A divergência continua firme e forte. A nossa tradição aqui no Ocidente, que é muito herdeira da filosofia grega, nos define como um sujeito pensante. O centro de tudo, o nosso centro de comando é o cérebro. Tudo precisa passar pelo filtro da razão, do pensamento. É assim que a gente aprendeu a se ver. E quando essa lógica toda falha, o que a gente faz? Geralmente a gente culpa o outro. A gente parte do princípio que a outra pessoa ou não tem todas as informações, ou não entendeu direito o que foi explicado, ou pior, está agindo de má fé. E na nossa arrogância a gente chega a pensar que ela é simplesmente menos inteligente. É uma visão bem limitada da coisa, não é mesmo? Agora, vamos ao diagnóstico do problema. O que a fonte que estamos analisando sugere é que existe uma força muito mais primal, muito mais poderosa, agindo bem antes da nossa razão sequer entrar em cena. E essa força, por mais estranho que possa parecer, é o nojo. Isso mesmo, o nojo. É aquele instinto que faz um bebê cuspir uma comida amarga sem ninguém precisar ensinar. Os psicólogos o descrevem como uma das nossas emoções mais básicas, um mecanismo fundamental de autoproteção. Agora, a parte realmente interessante é como esse instinto evolui. Ele começa ali como uma defesa da boca, impedindo a gente de comer algo que faria mal. Mas, com o tempo, ele se transforma numa espécie de defesa da alma, nos fazendo rejeitar ideias, comportamentos e até pessoas que a gente considera estranhas ou que ameaçam a nossa identidade. Então, o ponto crucial é este aqui. O sentimento de repulsa ou de aceitação vem antes da análise racional. A gente primeiro sente nojo ou atração por alguma coisa e só depois a nossa mente constrói uma justificativa lógica para esse sentimento. A emoção, no fim das contas, meio que dita as regras para a razão. E essa ideia, olha, não é de hoje. O filósofo Blaise Pascal resumiu isso de forma brilhante séculos atrás. Existem forças dentro de nós, no coração, que operam de um jeito que a lógica pura simplesmente não consegue alcançar nem explicar. Isso tudo nos leva à comparação central desta análise. Se o centro de comando não é só o cérebro, onde mais ele estaria? Então, de um lado temos o modelo ocidental, que nos vê como seres centrados no cérebro, seres que pensam. Em contraste, a fonte apresenta um modelo do sujeito bíblico, que seria centrado nas entranhas, ou seja, um ser que, antes de tudo, sente. A diferença é fundamental. E na Bíblia, a palavra entranhas aparece o tempo todo para descrever o centro das emoções mais profundas. Quando Jesus vê a multidão e sente compaixão, a descrição no original é de algo que se move dentro dele, nas suas entranhas. Não é um sentimento calculado, sabe? É uma reação visceral que brota de um lugar profundo. E é a partir daí que vem a decisão e a ação. Ok, se a unidade não vem de todo mundo concordar racionalmente, de onde ela vem, então? Vamos ver como isso se constrói a partir desse novo centro que a gente está falando. Primeiro, é super importante deixar claro que não é unidade de verdade. Não é todo mundo ter a mesma opinião política, nem seguir a mesma interpretação teológica à risca, nem mesmo torcer para o mesmo time. Confundir uniformidade com unidade é um erro gigantesco. A base para a solução proposta está bem aqui, nessa passagem. O apóstolo Paulo não pede para que todos tenham o mesmo pensamento, e sim a mesma atitude. A ênfase muda completamente, sai do intelecto e vai para a postura de vida. E o que significa ter essa mesma atitude?
Bom, significa adotar uma forma de ser no mundo que é baseada em humildade, em colocar os outros acima de si, em serviço e num respeito profundo pela identidade de cada um. E este é o resultado poderoso disso tudo. Quando a nossa conexão acontece nesse nível mais profundo, das entranhas, da atitude compartilhada, as divergências de opinião perdem o poder de nos dividir. Elas podem coexistir sim com uma unidade verdadeira. Agora vamos levar essa ideia um passo adiante, porque a fonte descreve como o objetivo final de toda essa transformação interior. Ter a mente de Cristo não é sobre acumular um monte de conhecimento teológico. É sobre ser formado por uma consciência que vai além da nossa cultura, da nossa nacionalidade, da nossa história pessoal. É uma identidade totalmente nova, um novo jeito de ser. E aqui está o contraste final, e talvez o mais impactante. A religião racionalista tenta, a todo custo, encaixar Deus nas nossas caixinhas mentais, nas nossas explicações lógicas. Já o Evangelho da Graça nos convida a sermos esvaziados de nós mesmos, para que a gente possa ser transformado por Deus de dentro para fora. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Quando a gente olha para as próprias convicções, para as paixões e até para as repulsas, o que está no comando? É a lógica fria da cabeça ou é algo mais profundo que vem das entranhas? O que de fato nos move?